Cheguei naquela fazenda com a roupa velha e o chapéu desbotado. Ninguém me reconheceu. Ouvi rirem baixinho, cochichando que eu devia estar pedindo emprego. Mal sabiam eles que estavam rindo do dono daquelas terras. Meu nome é Manuel, e essa é a história que carrego comigo como uma semente que germinou no peito durante todos esses anos. Nasci naquela terra vermelha. Meu pai nasceu lá também, e o pai dele antes dele. A gente conhecia cada palmo daquele pedaço de mundo, cada árvore que dava sombra, cada riacho que corria cantando na época de chuva, cada vento que vinha da serra trazendo o cheiro de aguaceiro que estava chegando. Durante 52 anos, aquela fazenda foi meu sangue e meu suor. Levantava no escuro, quando as galinhas ainda dormiam. Vinha o café coado pela mel de pano, coado como Deus manda, e ia para a labuta. Plantava milho, feijão, mandioca. Criava gado magro, que com o tempo engordava. Tudo que eu tocava parecia ganhar vida. Os vizinhos diziam que eu tinha mão de jardineiro. Mas para mim não era mágica, não. Era respeito, respeito pela terra. Minha mulher, Rosalinda, que Deus a guarde, dizia que eu era casado com a fazenda, que amava mais aquelas terras do que a própria vida. E sabe de uma coisa? Ela tinha razão. Mas nem tudo dura para sempre, não é mesmo? Quando ela se foi, faz 15 anos agora, algo se quebrou dentro de mim. Não era só a falta dela. Era que aquele lugar que tanto amei começou a me doer. Cada canteiro plantado lembrava os olhos dela. Cada pôr do sol que eu contemplava do portão, eu pensava em quantos sunsets ela não veria comigo. Os filhos já tinham saído de lá, seguido a vida nas cidades. Um virou engenheiro, outro trabalha em escritório. Tem netas que nunca tocaram na terra vermelha que corre nas veias da nossa família. Elas crescem entre vidros e concreto, e eu fico pensando se elas sabem de onde vêm. Um dia, meu irmão mais velho, que mora 3 fazendas adiante, veio conversar comigo. Ele pediu a bênção de sentar na minha varanda e fumou um cigarrinho de palha enquanto o vento da tarde arrancava as folhas das árvores. Ele disse, com aquela voz cansada que os irmãos mais velhos têm: Manuel, você está morrendo nessa fazenda. Você e essa terra estão ambos enterrados em tristeza. Eu queria discordar, mas as lágrimas já vinham. E quando um homem que plantou a vida toda começa a chorar, é sinal que até a terra está secando. Por isso, após muito rezar, muito conversar com o padre e muita conversa com meus filhos, decidi vender. Era como arrancar uma costela do meu corpo, mas era preciso. Precisava de ar novo, precisava de esperança nova. Vendi a fazenda para um senhor rico que veio da capital. Ele falou, enquanto assinava os papéis, que pretendia transformar aquilo em sítio de descanso, lugar para finais de semana. Meu coração apertou. Mas o que eu podia fazer? Peguei o dinheiro, mais do que suficiente para viver bem o resto dos meus dias. E parti. Fui morar com uma filha no interior de Minas. Belo Horizonte ficava perto, dava para pegar ônibus e ouvir música nova, ver cinema. Tentei ser feliz. De verdade, tentei. Mas a gente não se muda de um lugar assim, sem deixar pedaços da alma ali enterrados. Durante 3 anos, quase não lembrava da fazenda. Os netos iam crescendo, os filhos me visitavam, a vida ia passando, como sempre passa. Mas um dia, quando já tinha 72 anos, recebi uma carta. A carta era de um amigo de infância, seu Barbosa, que virou corretor de terras. Na carta ele contava que a fazenda estava à venda de novo. O tal senhor rico da capital tinha morrido. Seus filhos queriam liquidar os bens, e aquela terra que foi minha estava de novo no mercado, mais abandonada que cachorro vadio. Quando li aquilo, senti como se o coração voltasse a bater de verdade pela primeira vez em 3 anos. Liguei para seu Barbosa naquela mesma noite. Meu coração disparava enquanto marcava o número. Aqueles números de telefone escuros, com letras ao lado, que a gente marcar digitando devagar,
com cuidado. Barbosa? É Manuel. Aquela fazenda. Como é que está a situação? Ele riu no outro lado da linha, aquele riso rouco de quem fuma desde os 20 anos. Manuel, que honra ouvir sua voz, compadre. Essa fazenda aí tá meio detonada, mas a terra continua boa, vermelha, fértil. Só precisa de um homem de mão firme para cuidar dela de novo. Eu sentia as mãos tremendo enquanto segurava o telefone. Barbosa, quanto é que tá pedindo? Ele disse o preço. Bem menos do que eu tinha ganhado na venda. Muito menos. E sabe por quê? Porque aquela terra tinha ficado abandonada, e ninguém quer terra abandonada. Ninguém vê potencial onde só tem morte. Mas eu via. Pedi a seu Barbosa que comprasse a terra para mim, mas discretamente. Não queria que ninguém soubesse. Nem meus filhos, nem os vizinhos, nem a minha filha que me hospedava em Minas. Ele perguntou o porquê e eu disse: Barbosa, preciso voltar de verdade, não como Manuel que vendeu a terra e virou executivo de fazenda. Quero voltar como um simples homem que quer conhecer de novo o lugar onde nasceu. Quero saber se a terra ainda me reconhece. Ele entendeu. Sempre foi um homem de sensibilidade, nosso Barbosa. Tomou seu tempo, fez seus trâmites, e 3 meses depois, a terra era minha de novo. Mas ninguém sabia. Ninguém além dele e de um cartório em Cidade Grande. Com o advogado, marcamos que eu iria para lá disfarçado. Sim, disfarçado. Como se fosse um turista, um visitante curioso, ou até mesmo um trabalhador pedindo emprego. Eu sabia que tinha um novo administrador lá. Um cara chamado Marcelo, que o senhor Rico tinha contratado durante esses anos. Ele devia ter criado sua própria rotina, suas próprias amizades entre os funcionários, seus próprios interesses. Vou chegar de surpresa, disse eu para o Barbosa. Vou chegar como um homem simples e vou ver o que eles fizeram de minha terra enquanto eu estava longe. Ele riu, mas era aquele riso hesitante de quem não tem certeza se o amigo está sendo sábio ou apenas cansado. Você tem certeza, Manuel? Para que tudo isso? Você pode chegar amanhã, reunir todo mundo, apresentar-se como o novo proprietário e... Não, eu cortei, suave, mas firme. Quero saber se essa terra ainda bate no meu coração da mesma forma. E quero conhecer os homens que trabalham nela sem que saibam quem eu sou. Quero ver o que eles são de verdade. Barbosa suspirou. Aquele suspiro de quem conhece um homem há 60 anos e sabe que não vai conseguir mudá-lo de ideia. Tudo bem, Manuel. Do seu jeito, então. Mas tome cuidado com o que você procura encontrar. Às vezes, a gente não está preparado para a verdade. Ele tinha razão, claro. Mas naquela época, eu era um homem que carregava uma ferida aberta há 3 anos, e eu queria saber se aquela ferida ia cicatrizar ao sentir o cheiro da terra de novo. Peguei um ônibus que saía de Belo Horizonte numa sexta-feira, bem cedo, quando o sol ainda era morno e tímido no céu. Dentro da bolsa de pano, levei apenas o essencial: uma calça remendada, uma camiseta desgastada pelo tempo, um par de chinelas de couro gasto e aquele chapéu de palha que uso desde que meu pai me deu, faz mais de 40 anos. Queria chegar assim, não como Manuel, o proprietário, não como Manuel, o homem que tinha dinheiro. Queria chegar como o homem que a terra tinha visto nascer, pobre de roupa, rico de coração. O ônibus balançava na estrada de terra e cada curva me trazia memória. Aquele poste de eucalipto onde Rosalinda uma vez quase caiu quando a gente voltava da festa da comunidade. Aquele rio onde a gente levava as crianças para brincar no verão. Aquele trecho de serra onde o vento traz um cheiro que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Meu coração começou a bater errado, aquele bater que não é de medo, mas de ansiedade, de voltar para casa. Quando o ônibus me deixou no ponto mais próximo, comecei a caminhar. Meu corpo, apesar dos 72 anos, ainda tinha a memória das pernas.
O caminho era o mesmo, as paisagens eram as mesmas, mas tudo parecia um pouco diferente. Como quando a gente vê uma foto antiga de um rosto que amamos e percebe quantas rugas a vida colocou. A fazenda estava mesmo abandonada. Passei pelos portões de ferro, aqueles que meu avô forjou com as próprias mãos, e vi que eles estavam enferrujados. As cercas de arame, que eu mantinha sempre tesas e cinzentas, estavam caídas em vários lugares. Os galpões tinham buracos no teto. E o pasto? O pasto que era tão verde que você podia ouvir o verde, tão exuberante que parecia que a grama dançava. Estava queimado. Aquilo me partiu. Fiz uma pausa no meio do caminho, apoiei a mão num poste de madeira velha e deixei os olhos queimarem de lágrimas. Nem sequer tinha entrado na casa grande, e já podia sentir que aquela terra tinha sofrido, que ela tinha pedido por mim. Perdoe-me, velha amiga, murmurei para a terra vermelha. Perdoe-me por tê-la deixado. Continuei andando, lentamente, como um homem que volta ao cemitério para visitar os mortos. Foi quando ouvi vozes. Perto dos galpões, havia 2 homens carregando ferramentas. Um era jovem, talvez 30 anos, moreno, com aquele corpo de quem trabalha no sol. Outro era mais velho, uns 50, com um bigode escuro que caía para o lado. Quando me viram, eles pararam. O mais velho me examinou de cima a baixo, aquele exame que a gente faz com gente que não sabe o valor da própria dignidade. Ele sussurrou algo para o companheiro e os 2 começaram a sorrir. Não era um sorriso gentil. "E aí, velho?", disse o mais velho, apoiando a ferramenta no ombro. "Tá perdido ou veio pedir aquele bico?" Eu não respondi. Apenas olhei para ele e sorri. Um sorriso calmo, um sorriso que tinha 50 anos de sabedoria nele. "Tô procurando o administrador, o Marcelo. Ele tá por aqui?" "Tá sim", disse o jovem, com um tom que misturava diversão e desprezo. "Mas ele não tá recebendo gente assim, não. O patrão novo contratou, sabe? Tem até uniforme. Você parece que saiu de um asilo." Eles riram. Era aquele riso que corrói a alma de um homem. "Velho", disse o mais velho, "você está em propriedade privada. Melhor seguir seu caminho. Não queremos confusão aqui." Eu respirei fundo. Senti a brisa da tarde vindo da serra, aquela mesma brisa que secava o meu suor quando eu plantava. E essa brisa que conhecia meu cheiro, parecia me encorajar. "Tá bem", disse eu, suave. "Vou procurar ele sozinho." Comecei a andar em direção à casa grande. Ouvi os risos abafados dos 2 homens atrás de mim. O mais velho até gritou: "Ei, não entra lá dentro não, a casa é de patrão." Mas eu continuei. A casa grande tinha mudado. As janelas tinham vidros que não tinham antes, vidros caros, trazidos de fora. Havia um carro novo estacionado na frente, um daqueles que os ricos da capital andam. A varanda onde Rosalinda penteava o cabelo ao anoitecer estava agora com umas plantas decorativas, que não tinha utilidade. Bati na porta. Abriu um senhor de uns 60 anos de roupa social, que obviamente era o administrador Marcelo. Seus olhos passaram por cima de mim como se eu fosse uma sombra. "Sim, o que deseja?" "Meu nome é Manuel", disse eu. "Gostaria de conversar com você. É sobre a propriedade." Ele suspirou, aquele suspiro dos homens ocupados, que não tem tempo para ninguém. "Olha, senhor, Manuel, é? Não estamos contratando. Temos equipe completa. E, sinceramente, pelo que vejo, você não teria o perfil." "Eu não vim procurando emprego", disse eu. "Vim conversar com você. Tenho informações sobre essa terra." Ele me fitou com aquela desconfiança que os homens de cidade têm com os homens de roça. Como se a gente fosse burro ou enganador. Como se a simplicidade da nossa fala fosse sinônimo de falta de inteligência. "Informações? O que você quer dizer?" "Posso entrar?", perguntei. Ele hesitou, mas talvez porque tivesse curiosidade, talvez porque tivesse educação mesmo. Ele abriu a porta. Entrei na casa que era minha, mas que já não me reconhecia. A casa grande tinha sido reformada.
O chão de terra batida, aquele que Rosalinda varria toda manhã, formando desenhos geométricos lindos, agora era cimento cinzento. As paredes que eram de adobe e cal, pintadas de branco marfim, agora eram drywall e tinta industrial. Até o cheiro tinha mudado. Não tinha mais aquele aroma de alecrim seco que a gente pendurava nos cantos. Agora cheirava a mofo e a tinta. Marcelo me levou até uma sala que ele chamava de sala de reuniões, que tinha uma mesa de vidro e cadeiras de couro. Aquilo não existia nos meus tempos. Na minha época, a gente se sentava na cozinha, comia bolo caseiro e resolvia as coisas da vida tomando café. Bem, disse Marcelo, sentando na cadeira dele com aquela soberba de quem se sente no comando. Que informações são essas? Eu me sentei também. As costas reclamaram. 72 anos não é brincadeira. Mas eu não deixei transparecer. Eu nasci nessa fazenda. Comecei, escolhendo as palavras com cuidado, como se estivesse plantando sementes em terra seca. Meu pai plantou aqui, seu pai plantou antes. Eu cresci nessas terras, casei, tive filhos, vivi inteiro aqui. Marcelo me interrompeu. Tá bem, seu Manuel, bonita história, mas não vejo o que isso tem a ver comigo. Essa propriedade agora é minha, completei. Ele riu. Era um riso curto, daqueles que saem quando a gente se depara com algo absurdo. A propriedade é sua? Seu Manuel, a propriedade pertence ao senhor Gustavo Alves da Silva, que comprou essa terra há 3 anos, que morreu há 3 meses, completei. Marcelo empalideceu um pouquinho, apenas um pouquinho. Como você sabe disso? Barbosa me contou, disse eu, mencionando o nome do corretor. A terra foi repassada aos herdeiros. Eles quiseram liquidar tudo, e eu a comprei de volta. Marcelo se levantou. Suas mãos tremiam um pouco. Você está dizendo que você é o novo proprietário? Estou, confirme calmamente. Mas vim aqui primeiro para ver como as coisas estão. Para conhecer os homens que trabalham nessa terra, para entender o que aconteceu com ela. O silêncio que se abriu foi tão profundo quanto um poço. Marcelo começou a balbuciar desculpas. Disse que não tinha culpa, que o anterior proprietário não investia em manutenção, que os funcionários eram ruins, que ele fazia o que podia com o pouco que tinha. Eu apenas levantei a mão. Marcelo, você não precisa explicar. Eu vi tudo o que precisava ver. A fazenda está abandonada, a terra está seca, os galpões estão caindo. E quando cheguei aqui, fui recebido com desprezo. Aqueles 2 homens lá fora acharam que eu era um vagabundo. Marcelo fechou os olhos. Isso foi... Eu posso chamá-los aqui, você quer? Eu posso... Não, interrompi. Amanhã você convida todos os funcionários aqui. Todos. Digo ao senhor Barbosa que prepare os papéis, e então eu reúno todo mundo. Tá bem? Marcelo assentiu, ainda pálido. E hoje à noite, continuei levantando-me, você não fala com ninguém, pra ninguém. Barbosa vai ficar na pousada da cidade. Amanhã de manhã a gente conversa com os papéis na mão, entendido? Entendido, senhor, murmurou Marcelo. Eu saí da casa sem dizer mais nada. Caminhei pela fazenda enquanto o sol começava a descer. Visitei os lugares onde minha história estava enterrada. A bananeira onde Rosalinda colhia banana para fazer bolo. O curral onde a gente tirava leite nas madrugadas frias. A pequena capela onde a gente rezava toda noite. Sentei-me no degrau da varanda e chorei. Não de raiva, mas de saudade. De amor, de dor e alegria misturadas, como chuva no tempo de secura. Quando a noite caiu completamente e as estrelas apareceram, aquelas mesmas estrelas que Rosalinda apontava para o meu rosto e dizia: Manuel, cada uma delas representa um momento feliz que a gente teve. Eu adormeci no sofá velho da casa de um amigo que me hospedou na cidade. Dormi como um homem que finalmente encontrou o que procurava. Acordei cedo, quando o galo ainda cantava. Meu corpo sabia que era dia de colheita, mesmo que fosse colheita diferente. Barbosa chegou por volta das 7 da manhã com toda a documentação.
Fizemos café na pousada, café fraco, daquele que vocês fazem nas cidades sem graça, e ele me passou os papéis. Tudo estava em ordem. A terra era legalmente minha desde o mês anterior. Você tem certeza que quer fazer assim? Perguntou Barbosa, olhando para mim com aquele olhar de quem viu muita coisa na vida, mas ainda fica impressionado com certas atitudes dos homens. Tenho, respondi. Precisam aprender que a verdade sempre chega e que todo homem merece ser tratado com dignidade, independente da roupa que usa. Chegamos à fazenda por volta das 8. Marcelo já tinha reunido todos, uns 20 funcionários, incluindo os 2 que me xingaram no dia anterior. Quando os 2 me viram entrar ao lado de Barbosa, com os papéis na mão, o coração deles deve ter disparado. Vi a cor sair do rosto deles, como se a morte tivesse passado por ali. Marcelo, que estava pálido como um papel, fez uma apresentação formal. Pessoal, quero apresentar o novo proprietário da fazenda. Esse é o senhor Manuel. Mas eu pedi para ele parar. Deixa comigo, Marcelo. Eu caminhei lentamente até ficar bem no meio daquele grupo. Olhei para cada um deles, vi medo, constrangimento, curiosidade. E naqueles 2 que me humilharam no dia anterior, vi o que procurava. O reconhecimento. Meu nome é Manuel, comecei, com aquela voz de homem que não precisa gritar porque sabe que todos vão ouvir. E eu sou o dono dessas terras. Vocês devem estar se perguntando por que eu estava aqui ontem, com essa roupa velha, pedindo um copo d'água que vocês não quiseram me dar. Fez-se silêncio. Eu nasci nessa fazenda, plantei aqui durante 52 anos. Essa terra conhece minha suor, meu trabalho, meu coração. Há 3 anos decidi vender, porque estava triste, porque sentia que tinha perdido minha razão. Viajei, tentei ser feliz distante daqui, mas não consegui. Porque um homem não abandona a terra que o criou. A gente só se afasta temporariamente. Olhei especificamente para o mais velho dos 2 que me humilharam. Ontem, quando vocês me trataram como um vagabundo, quando riram de mim, vocês tinham todo o direito de fazer isso. Porque vocês não sabiam quem eu era. Mas sabe o quê? Isso não importa. Porque o que eu queria ver era isso mesmo. Queria ver como vocês tratam um homem que não tem valor para vocês. Queria ver se a dignidade de vocês vinha da roupa que vestem ou vinha de dentro do peito. Parei de falar por um momento. Deixei as palavras caírem na alma deles como chuva em terra seca. Eu poderia despedir vocês todos, continuei. Barbosa aqui é meu advogado e os papéis estão todos em ordem. Eu poderia fazer isso agora mesmo e dormir tranquilo, mas eu não vou fazer isso. Vi olhos se enchendo de lágrimas, porque a verdadeira razão de eu ter comprado essa terra de novo não é para me vingar de vocês, é porque eu quero que essa fazenda cresça de novo. E para isso eu preciso de pessoas que trabalhem com suas mãos, não com seus preconceitos. Eu preciso de pessoas que entendam que todo homem merece respeito, independente da roupa que usa. O mais velho dos 2 deu um passo à frente. Senhor, disse ele com a voz embargada, me desculpe. Por favor, eu não sabia. Eu levantei a mão. Eu sei que você não sabia. E é exatamente por isso que a gente está conversando agora. Se vocês soubessem quem eu era, vocês teriam me tratado diferente. Mas a questão não é essa. A questão é como vocês tratam os homens que não têm poder. Como vocês tratam quem está embaixo. Porque é aí que a gente vê do que o coração de uma pessoa é feito. Respirei fundo. Vocês vão continuar aqui, mas com uma condição. A partir de hoje, essa fazenda não é só um lugar de trabalho, é uma comunidade. Nós vamos trabalhar juntos para recuperar essa terra. Vou trazer investimentos, sementes novas, ferramentas. E quando essa fazenda prosperar, e ela vai prosperar, porque a Terra Vermelha nunca se esquece de quem a ama, quando ela prosperar, todo mundo aqui vai ganhar um bônus pelo trabalho bem feito.
Eu podia ver a incredulidade nos olhos deles. Mas tem uma coisa que eu vou pedir a vocês, continuei. Quando encontrarem um homem na estrada com roupa velha, quando virem alguém que não parece importante, quero que vocês se lembrem desse dia. Quero que vocês tratem essa pessoa com a mesma dignidade que tratariam o homem mais rico. Porque vocês nunca sabem quem está sendo testado e aprendendo com as ações de vocês. Marcelo, que estava ali ouvindo, se levantou. Senhor Manuel, o senhor me perdoa? Por favor. Marcelo, disse eu, você fez o que podia, mas a partir de agora nós vamos trabalhar diferente. Mais próximos, mais atentos, você vai ser meu assistente direto e você vai aprender comigo como é que se trata a gente. Os meses que se seguiram foram os mais felizes dos meus últimos anos. Acordava cedo, como sempre, mas agora, pela primeira vez em 3 anos, aquele acordar tinha propósito. Ia para a terra com Barbosa, que ficou ajudando com a documentação, e começava a conversa com os homens sobre o plano. Limpamos os galpões, consertamos os cercados, plantamos novas sementes, arroz, milho, feijão, aqueles que sabem crescer na terra vermelha. Trouxe uma equipe de técnicos da capital para analisar o solo, e eles confirmaram o que eu já sabia. A terra estava cansada, mas não morta. Bastara amar ela de novo. Os 2 homens que me humilharam, o mais velho se chamava Seu Rodrigo e o mais jovem era o Caetano. Eles se tornaram meus assistentes mais dedicados. Todo dia eles chegavam antes dos outros. E em alguns momentos, quando achavam que ninguém estava ouvindo, eu ouvia eles contando para o resto do pessoal sobre o dia em que riram do patrão. Vocês ouviram? Ouvi Seu Rodrigo dizer uma vez, enquanto trocava cal na parede de um galpão. A gente riu do homem que ia nos dar trabalho honesto. A gente olhou para aquela roupa velha e achou que ele não valia nada. Mas a gente estava errado. O maior era a gente, não ele. Caetano assentiu. Meu avô sempre dizia que a verdadeira nobreza não está na roupa, está no coração. Eu tinha esquecido disso. Eu sorri, invisível por trás da mangueira, enquanto regava as hortaliças novas. A fazenda começou a florescer, literalmente. As flores que Rosalinda plantava, margaridas, girassol, flores de sempre, começaram a brotar de novo nos canteiros. A terra, sentindo o carinho, respondeu ao carinho. As plantas cresceram mais viçosas. As frutas ficaram mais doces. O gado que a gente criava ficou mais saudável. Mas o que mais cresceu, o que realmente floresceu, foi a dignidade daqueles homens. Seu Rodrigo, que tinha 50 e tantos anos, aprendeu a ler com o Caetano durante as pausas para café. Sim, aprendeu a ler. Diz que nunca tinha tido oportunidade, que tinha vergonha de pedir ajuda, mas depois que viu como o Caetano ensinava com paciência, ensinava como eu estava ensinando a ele a melhor forma de arar a terra, ele pediu ajuda. Hoje Seu Rodrigo assina o próprio nome com letra firme. Lê as notícias no jornal que eu trago da cidade. E em alguns momentos, quando pensa que ninguém está vendo, eu o vejo olhando para o horizonte com um sorriso que não tinha antes. É o sorriso de um homem que finalmente se respeita a si mesmo. Caetano, que era um jovem revoltado, cheio de raiva, com aquele comportamento de quem se acha melhor que todo mundo porque tem 20 e poucos anos. Ele mudou. Começou a conversar comigo durante o trabalho. Contou que tinha sonhos de ter sua própria terra um dia, que queria aprender tudo sobre agricultura. Seu Manuel, ele disse para mim um dia, enquanto descansávamos à sombra de uma árvore, você acha que um dia eu consigo ter uma fazenda como essa? Eu olhei para ele com uma ternura que surpreendeu até a mim mesmo. Caetano, você já tem uma fazenda. Essa aqui é sua também. Porque quando um homem trabalha com o coração, quando ele cuida de algo como se fosse seu, aquilo se torna seu de verdade. Seus olhos brilharam de lágrimas. Mas eu quero dizer ao mundo que é minha de verdade. Eu sorri.
Aquele sorriso que conhece a vida e sabe que às vezes a gente precisa caminhar bem mais para alcançar os próprios sonhos. Você vai alcançar isso, rapaz, mas não escutando o que o mundo diz, escutando o que seu coração diz. Continue estudando, continue trabalhando com dedicação e em 5, 10 anos, o tempo que for, você vai ter sua própria terra. E quando tiver, você vai olhar para trás e vai lembrar desse dia, aqui, com essa roupa velha e esse chapéu desbotado, conversando com um velho agricultor que acreditou em você. Caetano enxugou os olhos com a manga da camisa, e a partir daquele dia, ele estudou mais ainda. Depois de um tempo, conseguiu seu diploma de técnico em agronomia. Hoje ele trabalha comigo, mas como gestor. Aprendeu a ler o solo, a entender as estações, a respeitar a natureza. E sei que em breve ele vai alcançar aquele sonho. A notícia de que a fazenda tinha novo proprietário e que era um velho agricultor que tinha nascido ali, se espalhou pela região inteira. As pessoas começaram a se perguntar qual era a história. Alguns vizinhos antigos vieram me visitar. Seu Totonho, que morava 3 fazendas adiante, chegou com lágrimas nos olhos. Manuel, que alegria te ver de volta. Juro que quando ouvi que você tinha comprado o lugar de novo, achei que era brincadeira. Pensei, ele vai gastar seu dinheiro para sofrer mais ainda, longe daqui. Meu compadre Benedito trouxe sua mulher. Ela tinha envelhecido mais do que eu, mas seu coração era o mesmo, cheio de curiosidade e carinho. Manuel, aquele pedaço de terra que você vendeu, a gente sabia que você não era feliz longe daqui. A terra da gente, a gente carrega na alma. Essas visitas me faziam bem, me faziam sentir que eu não era louco por ter voltado, que era natural, que todo homem que nasce em um lugar, que planta suas raízes ali, não consegue ficar longe para sempre. Comecei a organizar reuniões com os vizinhos. Criei um grupo de agricultores pequenos, como era costume antes. A gente se reunia toda semana, compartilhava sementes, trocava conhecimento, rezava junto. Vocês sabem, disse eu numa daquelas reuniões, que a força de um agricultor não está em ter a maior terra, está em ter a melhor comunidade. Porque quando a seca vem, quando vem a praga, quando vem a desgraça, e sempre vem, a gente não quer estar sozinho. A gente quer estar cercado de gente que se importa. Os homens todos assentiam. Alguns tomavam café, outros comiam biscoito de polvilho. Mas todos escutavam. Porque todos sabiam que aquele era um homem que tinha plantado, colhido, perdido, viajado e voltado. Aquele era um homem que tinha vivido de verdade. Uma das coisas que fiz foi criar uma escola noturna na fazenda. Contratei um professor da cidade para vir 2 vezes por semana e ensinar a ler e a escrever. No começo, vieram apenas as crianças dos funcionários, mas depois começaram a aparecer os pais também. Seu Rodrigo foi um dos primeiros. Vi homens de 50, 60 anos, segurando um lápis tímido, como se fosse uma coisa frágil demais para suas mãos calejadas. E a gente ensinava, pacientemente, sem julgamento, porque saber que você não sabe ler é um tipo de humildade que só os homens que vivem para vencer conseguem carregar. Quando seu Rodrigo escreveu o próprio nome pela primeira vez, com letra ainda trêmula, mas legível, ele chorou. Chorou de verdade. E toda a classe aplaudiu. Não era apenas um homem aprendendo a escrever. Era um homem redescobrindo sua humanidade. Tem uma coisa que eu não contei ainda. Quando voltei para essa fazenda, não voltei sozinho. Ou melhor, voltei com o coração cheio de uma presença que não sabia mais que estava lá. Todo dia, quando vou para o pasto ao amanhecer, quando o vento da serra traz aquele cheiro de aguaceiro que nunca chega, eu sinto Rosalinda caminhando ao meu lado. Não com os pés. Ela saiu dessa terra faz 15 anos. Mas com a presença que os mortos deixam nos lugares que amaram. Uma manhã, eu estava cuidando da bananeira.
aquela mesma bananeira onde ela colhia banana para fazer bolo. E um dos funcionários novos, um rapaz chamado Joninho, veio conversar comigo. Seu Manuel, todo dia você vem aqui e fica olhando para essa bananeira. Tem alguma coisa especial nela? Eu sorri, aquele sorriso que traz consigo toda uma vida. Tem sim, Joninho. Minha mulher, Rosalinda, que já se foi para perto de Deus, ela vinha aqui todo dia. Colhia a banana desta árvore para fazer bolo. Os bolos dela, rapaz, os bolos dela eram do tamanho do amor que ela tinha pela gente. Joninho ficou quieto. Depois perguntou: o senhor sente falta dela? Sinto, respondi sem culpa, sem medo. Mas quando a gente ama de verdade, a falta não é uma coisa ruim. A falta é a prova de que a gente viveu algo importante, que a gente tocou em uma vida, e essa vida nos tocou. Joninho assentiu pensativo. Semanas depois, ele trouxe a avó dele para trabalhar na fazenda. A avó dele também sabia fazer bolo, e ela começou a fazer bolo de banana na cozinha, usando as bananas dessa árvore. Quando ouvi o cheiro do bolo assando, quando vi aquele aroma sair dos fornos, aquele aroma que Rosalinda costumava criar, eu parei meu trabalho e fui até lá. Fiquei na porta da cozinha, invisível, apenas respirando aquele cheiro. E juro para vocês, com toda a certeza que tem um homem que viveu 75 anos, que naquele momento Rosalinda estava lá comigo. Estava sorrindo, estava dizendo: viu, Manuel, a terra nunca esquece de quem a ama, e nem os homens. Passaram 2 anos desde que voltei àquela fazenda. 2 anos que pareceram uma vida inteira, uma vida cheia. Hoje a fazenda é próspera. Não é a maior da região, mas é bonita, é viva. As plantações crescem forte, o gado está saudável e tem sempre gente trabalhando com um propósito. Não é trabalho penoso. Bem, é penoso porque trabalho na roça é sempre penoso, mas é trabalho que tem significado. Os homens que trabalham aqui, eles me chamam de Seu Manuel. Não porque eu seja patrão duro, mas porque é um jeito de respeitar alguém que escolheu caminhar junto com você, em vez de apenas ordenar. Seu Rodrigo, aquele que me humilhou no primeiro dia, agora é o capataz da fazenda. Ele supervisiona o trabalho, organiza as tarefas e todos o respeitam, porque ele sabe, e todo mundo aqui sabe, que ele já foi humilhado e ainda assim escolheu acreditar que podia ser mais. Caetano virou meu braço direito, estuda à noite, trabalha de dia e no fim de semana dá aula informal para os outros funcionários sobre o que aprendeu na escola técnica. Ele tem tatuado na alma aquela lição, que um homem nunca é definido por uma roupinha velha, mas pelo tamanho do seu compromisso com a verdade. Ontem, um dos filhos meus, o engenheiro, trouxe os netos para passar o fim de semana aqui. As meninas, que nunca tinham tocado em terra de verdade, ficaram com as mãos na terra vermelha. Plantamos sementes de girassol juntos. Minha filha viu a cena, um avô de cabelos brancos, de chapéu de palha, ensinando netas de cidade como se planta na terra. E começou a chorar. Pai, disse ela, como o senhor consegue ser tão feliz? Eu tirei o chapéu, deixei o vento bater meu rosto queimado de sol e respondi, porque eu finalmente entendi que felicidade não é conseguir o que a gente quer, é querer o que a gente tem. E eu tenho tudo o que preciso, um trabalho que significa algo, pessoas que respeitam a gente e uma terra que ainda bate no meu peito como se fosse hoje o primeiro dia. Faz 3 meses que seu Rodrigo pediu para conversar comigo. Disse que tinha uma coisa importante para me contar. A gente se sentou embaixo do pé de mango, naquele lugar onde o som da natureza é tão alto que parece que a gente está conversando dentro de uma sinfonia. O pôr do sol estava pintando o céu de rosa e laranja, aqueles mesmos tons que Rosalinda via quando ficava olhando para frente, esperando eu voltar do trabalho. Seu Manuel, começou seu Rodrigo com aquela voz que tremulava de emoção. Eu precisava te contar uma coisa e pedir desculpas de novo.
Rodrigo, interrompi suave, a gente já passou disso. Deixa eu falar, pediu ele. Quando a gente riu de você naquele dia, quando a gente o viu com aquela roupa velha, acontecia que eu não estava só rindo, eu estava com raiva, porque eu vi em você aquilo que eu nunca consegui ser, um homem que nasceu com terra, que tinha algo de verdade, e você largou aquilo tudo, enquanto eu nunca tinha nada. Ele respirou fundo. Mas sabe o que eu aprendi com você? Que a gente escolhe se vai ter algo ou não. Que tudo que a gente precisa já está dentro da gente. A dignidade, o respeito, o valor. A gente só precisa permitir que isso brote para fora. Seu Rodrigo se levantou e estendeu a mão. Naquela mão calejada, que conhece o trabalho desde criança, tinha uma folha de papel dobrada. Isso é para você. Desfiz a folha. Era uma carta, escrita com letra ainda um pouco trêmula, porque seu Rodrigo ainda está aprendendo a escrever com elegância. Mas clara, seu Manuel, eu, Rodrigo da Silva Santos, escrevo essas palavras para dizer que o Senhor mudou minha vida. Aquele dia, quando o Senhor chegou com aquela roupa velha e depois voltou como patrão, ensinando a gente respeito, aquilo foi a maior lição que a vida já me deu. Não é sobre patrão e empregado, é sobre homem e homem. Eu prometo que vou levar isso para o resto da minha vida, que vou ensinar para o meu filho, que vou passar para meu neto. E quando o Senhor se for desse mundo, eu vou contar a história do agricultor que voltou para casa e ensinou que a verdade sempre chega. E que quando chega, ela não vem para destruir, vem para libertar. Não consegui ler o resto, as lágrimas não deixavam. Vocês que estão me ouvindo, que estão lendo essa história que um velho agricultor está contando, vocês devem estar querendo saber qual foi a punição, qual foi a vingança, qual foi o momento em que eu humilhei quem me humilhou. Mas a gente não castiga as pessoas porque elas nos maltrataram. A gente apenas mostra quem elas realmente são e deixa que a vida as ensine como a terra ensina o agricultor. Porque a pior punição que um homem pode receber é viver sabendo que uma vez ele foi alguém que não era, alguém que ri de um velho, que menospreza uma roupa simples, que esqueceu que todo ser humano merece dignidade. E a melhor recompensa que um homem pode receber é poder mudar. É poder dizer, eu estava errado e agora sou diferente. Eu não vim aqui para vencer ninguém. Vim aqui para provar que a verdade é mais forte que qualquer mentira, que a humildade é mais poderosa que qualquer arrogância, que um homem simples, de roupa velha, com as mãos calejadas, pode ensinar aos mais altivos uma lição que nenhuma universidade consegue dar. Porque existe uma verdade que a gente só aprende quando chega nos 70 anos e olha para trás para toda a vida. A vida não é sobre ter coisas, é sobre ser alguém que importa. E a gente importa exatamente quando tratamos os outros como se fossem importantes. Estou aqui agora, sentado no degrau da minha varanda. Aquela que consertei e reformei com ternura, que agora tem aquele cheiro antigo de madeira e chuva. E vejo o sol nascer sobre a minha fazenda. Sim, é minha fazenda. Mas é também de seu Rodrigo, de Caetano, de Joninho, de todos aqueles que escolheram acreditar que um velho com roupa velha podia ser um mestre digno de aprendizado. Meus filhos estão construindo suas próprias histórias nas cidades. Meus netos estão crescendo bonito e às vezes trazem os amigos para conhecer a fazenda do avó. E é lindo ver como crianças de cidade ficam maravilhadas com uma simples alface que a gente colhe do pé. A terra aqui continua vermelha, continua fértil, continua sendo o melhor laboratório de vida que o homem pode ter. Quando chove e o cheiro de terra molhada sobe do solo, aquele cheiro que não tem preço, que não tem igual em nenhum lugar do mundo, eu respiro fundo e penso em Rosalinda. Puxo o chapéu com respeito, porque sei que ela está por perto, vendo tudo isso, sorrindo. E quando vejo seu Rodrigo ensinando Joninho como se amurar uma muda de tomate,
quando vejo Caetano estudando à noite os tratados de agronomia, quando vejo que essa comunidade que quase morreu está viva de novo, é aí que sinto que a vida tem sentido. Eu aprendi algo nesses anos todos, vivendo na Terra. Aprendi que a gente nunca é tão pequeno quanto parece quando está pisando em terra firme. E a gente nunca é tão grande quanto pensa quando está olhando para baixo para alguém que caiu. A verdadeira medida de um homem não está na altura que ele alcança, mas em quantas pessoas ele ajuda a se levantar. Então, vocês que me escutaram até aqui, que acompanharam essa história de um velho que voltou, que foi humilhado, que revelou a verdade não com fogo e vingança, mas com calma e paciência, eu deixo aqui meu recado. Quando vocês encontrarem um homem de roupa velha, com as mãos calejadas, com a voz mansa, parem, olhem para ele de verdade, porque vocês nunca sabem que verdade está naquele rosto, que história aquele corpo carrega, que lição aquela vida tem a ensinar. E quando alguém vos humilhar, saibam que tem duas escolhas. Vocês podem guardar raiva, esperar a oportunidade de devolver. Ou vocês podem, como a terra faz com a semente, permitir que aquilo germine em vocês uma nova compreensão. Uma compreensão de que o humano é humano, independente da roupinha que veste. Porque no final do dia, quando a vida se vai, quando o chapéu cai na terra e a gente volta ao pó, ninguém vai perguntar se a gente tinha roupas bonitas. A gente vai ser lembrado pelo jeito que tratou os outros. A minha fazenda agora é próspera. Os funcionários vivem bem, as crianças têm escola, os homens têm dignidade restaurada e a terra, aquela terra vermelha que quase morreu, ela está viva de novo. Mas sabe qual é a coisa mais bonita? É que todos aprendemos juntos que o maior tesouro que um homem pode ter não está enterrado na terra. Está no coração, está no respeito que a gente dá, está na chance que a gente oferece, está na humildade que a gente cultiva todos os dias, como quem cultiva uma flor, com água cuidadosa e muito amor. Eu sou Manuel, sou um agricultor simples. Tenho as mãos calejadas, o rosto queimado de sol, o coração cansado, mas ainda cheio de esperança. E essa é a história que carrego comigo. Essa história que agora é a história de vocês também. Porque quando a gente compartilha uma lição, ela deixa de ser só minha. Vira de todo mundo, vira semente. E semente, quando plantada no coração certo, com água da verdade e luz da bondade, semente cresce, cresce forte, cresce bonito, cresce para sempre. No final, tudo que um homem deixa para trás é o jeito que fez as pessoas se sentirem. E eu espero ter deixado sensação de que todo ser humano, com roupa velha ou roupa nova, merece ser visto, merece ser respeitado, merece uma chance de ser melhor. Fim.